A primeira vez que eu fui pregar, eu falei sobre as abelhas e as borboletas e a sua influência sobre Deus. A segunda vez, eu falei sobre a matemática da Bíblia. E hoje eu vou falar sobre os animais, de modo geral. Vou contar um pouco sobre a história do mundo e o que a Bíblia fala sobre ele. Só que isso não caracteriza que eu trabalho no Discovery Channel, no National Geographic, porque eu gosto de pesquisar, eu gosto de fazer essas leituras, eu gosto de trazer essas informações e essas pesquisas. Então, se os irmãos quiserem sentar para poder ver a apresentação. Pode colocar a apresentação. Hoje eu vou falar sobre a marcante presença dos animais na Bíblia. A maioria das pregações sempre fala dos grandes heróis que tem na Bíblia, homens, humanos, mas nunca fala sobre os animais. Nunca fala que eles fizeram muita diferença na Bíblia. Né? Então, vamos falar sobre isso. Porque se a gente ler na Bíblia, a gente pode ver que eles fizeram a diferença tanto nas bênçãos quanto nas maldições. Mas antes de começar, eu quero que os irmãos entendam um conceito. Nós que acreditamos na Bíblia, acreditamos em Deus, nós acreditamos que o mundo foi criado, que nós então somos criacionistas. O que aconteceu? Deus criou o mundo da sua forma e todos os seres vivos. E viu que tudo isso era bom. Mas existe uma outra teoria, que são os evolucionistas. Eles dizem que em um momento da história do universo houve uma grande explosão e surgiu os planetas. E focando agora na Terra. Na Terra, daí então a Terra durante milhões de anos, com catástrofes de temperatura e tudo mais, começou a ser formada os oceanos e mares. Por fim, surgiu ninguém sabe de onde, mas surgiu uma célula. Essa célula se multiplicou e começou a aparecer outras. Foram se juntando e, por fim, começaram a aparecer os animais. Então, ela foi evoluindo. Se a gente olhar nessa imagem, a gente pode ver que começou assim. Tudo era lava. Por fim, começou a surgir a terra. Daí, então, começou a surgir a água. Por fim, veio o primeiro ser vivo, que foi uma célula. Então, ela se dividiu, se multiplicou, depois se juntou de novo. Veio alguns organismos bem simples. Por fim, veio os peixes. Dos peixes, veio os anfíbios. Dos anfíbios, veio os répteis, que são o que a gente conhece dinossauro. Por fim, veio as aves. Das aves começaram a surgir os primeiros mamíferos. Então, em um momento da história, os evolucionistas contam que caiu um grande meteoro aqui na Terra e devastou toda a vida do planeta. Apenas algumas espécies conseguiram sobreviver. Foi daí que, então, começou a surgir os fósseis. Depois de um tempo que a Terra começou a se recuperar, ela estava machucada, ela começou a sarar. Então começou a vida de novo. Só que daí já não começou como antigamente. Começou por algum motivo como era antes do meteoro. Já estava lá, já estava criado. Então vieram os grandes mamíferos, como mamutes e a Era do Gelo. Por fim, a Era do Gelo acabou e veio o mundo que conhecemos hoje, aonde surgiu o homem. Que, na verdade, os evolucionistas contam que eles vieram de um pequeno ratinho que foi ficando maior, depois ficou do tamanho de um macaco, e esse macaco começou a andar ereto, então surgiu o homem. Vamos comparar agora. Olha quanto tempo eu gastei para contar a história do mundo do lado evolucionista. E quanto tempo eu gastei antes disso para contar a história do mundo do modo criacionista? Vamos pensar assim. Toda vez que tudo que está na Bíblia, tudo que a gente aprende sobre Deus, é simples. Tudo que Deus tenta passar para a gente são coisas simples.
Mas só que a gente é tão cabeça dura que a gente sempre vai em busca do lado mais difícil. Não é assim? A gente sempre, quando a gente vai buscar alguma coisa, existe um modo fácil, mas a gente vai e tenta pelo modo difícil. Isso é uma função humana. Mas depois... Bom, agora todos entendidos sobre o fato do evolucionismo e do criacionismo. Agora vou dizer aos irmãos sobre os dinossauros. Alguém já viu na Bíblia a palavra dinossauro? Mas por que não está escrito dinossauro na Bíblia, quer dizer que eles não existiram? Né? Algumas criaturas que tem na Bíblia têm características de dinossauros. Eu vou falar sobre algumas delas. A mais características, a criatura que mais parece com um dinossauro, é contado no livro de Jó, sobre o Leviatã. É uma imagem meramente ilustrativa, porque se você procurar na internet, vocês vão encontrar ele descrito de várias formas, mas como ele está escrito na Bíblia? Ele não pode ser facilmente tirado da água, ele é gigantesco. O fogo em forma de língua em chamas saem de sua boca, e faz a água das profundezas ferver. Ainda sobre essa tal besta, muitas traduções falam que hoje essa besta que foi descrita poderia ser o crocodilo. Mas usando essas traduções, ela não parece um crocodilo. Ela parece uma outra criatura que não seja o crocodilo. Na Bíblia também fala sobre outras criaturas, sobre outros animais, que não se parecem com um dinossauro, mas existem outras criaturas que não existem no nosso mundo hoje. Mas só que, se na Bíblia conta, e a gente acredita que a Bíblia é verdade, é porque algum dia ela existiu ou vai existir. Por exemplo, no livro de Apocalipse, a gente pode encontrar várias criaturas. Por exemplo, no livro de Apocalipse, conta de um gafanhoto que ele tem cauda de escorpião e rosto de homem. Fala também de um dragão vermelho com 7 cabeças que vai aterrorizar o mundo. Conta também de uma besta com corpo de leopardo, garras de urso, 4 asas, 4 cabeças e assim vai. Existem muitas feras. No livro de Daniel conta sobre um urso gigante, um leão com asas de águia, um leopardo com 4 cabeças e 4 asas e uma fera que não é descrito, mas fala que os seus dentes é como o aço e é uma criatura terrível. E por que a palavra dinossauro não conta na Bíblia? A Bíblia vem muito antes. A sua história se estende muito antes dos gregos. E a palavra dinossauro surgiu na Grécia por aquela palavra ali que eu não sei pronunciar, mas significa largato terrível. Então é por isso que na Bíblia não existe a palavra dinossauro. Mas não é porque ela não está escrita na Bíblia que ele não existe. Certo? Bom, vamos focar em um animal que conta na Bíblia, que a gente pode tirar as deduções que ele poderia ter sido um dinossauro, porque não existe referência e não existe explicação para isso. Em Jó, conta sobre o Behemoth. Na nossa tradução, se todos lerem a Bíblia aqui, todos na tradução de João Ferreira de Almeida, todos vão encontrar escrito hipopótamo. Certo? Mas não é um hipopótamo. Foi a tradução que deram para esse nome, Behemoth. Como está escrito lá em cima. Se vocês pegarem do hebraico, que é a língua original da Bíblia, e traduzirem, vocês não vão achar hipopótamo, vão achar Behemoth. Essa imagem aqui é uma pequena ilustração. A primeira coisa que vocês buscarem na internet é isso que vai aparecer. Mas eu convido os irmãos a abrir a Bíblia em Jó 40, capítulo 40.
versículo 15 a 18. Olha, na minha tradução, e eu creio que a dos irmãos também, se vocês lerem um pouco mais à frente, logo no capítulo 15, vai estar escrito hipopótamo, mas não é hipopótamo, é Biemonte. Vamos lá. Contemplem agora o Biemonte, que eu criei contigo, que come a erva como boi. Sua força está nos seus lombos, e seu poder nos músculos do seu ventre. Endurece sua cauda como cedro. Os tendões de suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como os tubos de bronze, e seu arcabouço como barras de ferro. Agora, vamos nos atentar ao verso 17. Endurece sua cauda como cedro. Só aí. Os irmãos conhecem um cedro? Aquela árvore bem grandona? Se fosse um hipopótamo, a cauda do hipopótamo tem o formato de um cedro? Tem a força de um cedro? Vamos ver. Daria certo uma cauda dessa para um hipopótamo? Algumas traduções falam que é um animal um pouco maior que um hipopótamo, mas também daria certo com um elefante? Eles ficariam dessa forma. A gente conhece esses animais dessa forma? Não, né? Mas daria certo com qual animal que fez muita referência em nossa mente? Com o dinossauro. No caso, esse daqui é um branquiossauro, né? Então agora eu quero que os irmãos possam me responder. Que cauda se parece com uma árvore? Esta ou esta? Bom, a partir daqui, existe alguma dúvida que os dinossauros não existiram? Acho que não, né? Pode ser que ainda há várias coisas muito vagas ainda, que a gente pode olhar na Bíblia e a gente vai encontrar. Mas olhando apenas este, a gente já tem uma teoria que realmente eles existiram. Bom, mas só que assim, se eles existiram, por que a gente não encontra eles hoje? Né? Bom, os criacionistas, que eu contei toda aquela história, que acharam que surgiu do nada e de repente as coisas foram evoluindo, eles acham que caiu um meteoro aqui na Terra e destruiu tudo. E por fim os dinossauros morreram e não existe mais. E se os dinossauros morreram, os ossos ficaram, se o meteoro caiu aqui, os ossos ficaram expostos, depois que eles morreram, em cima da Terra. Mesmo com o passar de milhões de anos, não daria tempo e consistência o suficientemente para poder cobrir esses ossos. O que eu estou querendo dizer é assim, se hoje a gente vai num museu, a gente vê todos os ossos dos dinossauros bonitinho lá, formados, sem faltar nenhum, sem ser danificado. Para poder ficar daquela forma, teria que ser preservado de um modo muito especial. Se um meteoro caiu aqui na Terra e matou todos, nenhum deles cavou a sua própria cova e entrou lá dentro. Eles morreram e ficaram sobre a superfície. E com o tempo veio poeira e tudo mais. Mas mesmo assim, de acordo com todo esse tempo, não daria o tempo suficiente para formar a profundidade suficiente para poder enterrar esses dinossauros. Mas a Bíblia explica o que aconteceu com eles. Vamos lá. No início, Deus criou o mundo e criou os animais. Dentre esses animais estão os dinossauros. Certo? Lá no Éden. Antigamente, lá no Éden, que não existia pecado, não havia comedores de carne. Isso explica o fato de os criacionistas e os evolucionistas concordarem em uma coisa. Que os primeiros dinossauros eram vegetarianos. Isso é fato. Mas só que eles falam que os dinossauros eram vegetarianos porque quando eles surgiram havia muita abundância de plantas. Depois as plantas, por algum motivo, começaram a ficar escassas e começaram um a comer os outros. Os evolucionistas os criacionistas falam que eles eram vegetarianos porque não existia um pecado.
Eles viviam no Éden. No Éden não se comia carne, apenas plantas. Então, por isso que dá esse fato deles serem vegetarianos. Por que do lado visto pelos evolucionistas, pelos criacionistas, eles começaram a comer carne? Depois da queda do pecado. Quando o pecado começou, com Adão e Eva lá atrás, eles começaram a comer carne. Consecutivamente, os animais também começaram a ficar agressivos e comer carne. Então, foi daí que começou esse fato deles serem largatos terríveis, entendeu? Por eles comerem carne e serem grandes. Então, depois de Adão e Eva, até que chegou em Noé, quando aconteceu o dilúvio, os dinossauros eles foram morrendo. Quando chegou na época de Noé, já não existiam muitos dinossauros. Existiam, mas não muitos. Eles foram morrendo. Eles eram muito grandes para a terra poder sustentá-los na alimentação. Quando aconteceu o dilúvio, como foi o dilúvio? Noé teve uma visão que por causa que o mundo e as pessoas estavam se embebedando, acontecendo muitos pecados, ele iria mandar uma grande chuva que ia inundar o mundo e por fim varrer o pecado. E iria começar de novo a partir de Noé e de seus filhos. Noé construiu uma arca, e nessa arca está descrita, lá em Gênesis, se os irmãos quiserem depois acompanhar, no capítulo 7, de 9 a 11, e depois no capítulo 8, de 13 a 19. Lá fala sobre as medidas, que ele tinha 134 metros de comprimento, 23 metros de largura, 14 metros de altura, e sua área total, nos 3 pisos, era de 9,52 metros quadrados. E o volume total era de 43.150 metros cúbicos, aproximadamente. Existem milhões de espécies de animais. Se Deus pediu que 2 de cada espécie entrasse dentro da arca, e ela tinha essa medida, como ele iria colocar os dinossauros lá dentro? Que só um desse dinossauro aqui já dá o tamanho da arca. Desse branquiossauro. Então foi daí que o que nós acreditamos fala. Que apenas algumas espécies de dinossauros entraram na arca, que existem hoje, como alguns animais com traços pré-históricos, como a tartaruga, dinossauro, alguns lagartos e assim vai. Mas os dinossauros, eles foram extintos no dilúvio. Por quê? No dilúvio o que fez? Veio uma grande chuva e inundou a terra. Por fim, esses animais morreram. E o barro que essa chuva gerou, ficou sobre eles. Daí sim faz sentido a teoria de preservação de seus ossos, porque eles ficaram embaixo de toda essa lama que foi provocada por causa desse dilúvio. Então daí está o fato deles estarem tão preservados. Mas só que agora, mais uma coisa para colocar na cabeça dos irmãos. Por que os criacionistas estão certos e os evolucionistas errados? Se a vida na Terra evoluiu de uma mais simples para uma mais elaborada, com mais recursos e tudo mais, algum dos irmãos alguma vez já viu em algum museu alguma coisa que fosse... Porque assim, como funciona? Existiram primeiro os peixes, por fim, os peixes começaram a respirar e se tornaram anfíbios. Dos anfíbios, eles deixaram de respirar embaixo d'água, se tornaram os répteis. Os répteis que tinham sangue frio, por algum motivo ficou com o sangue quente e se tornaram as aves. E de alguma coisa entre répteis e aves surgiu os mamíferos. Essa é a linha do tempo dos evolucionistas. Mas alguns irmãos já viram alguma coisa que foi anfíbio e depois se tornou réptil? Algum dos irmãos já viram alguma coisa entre uma coisa e outra? Quando os irmãos vão no museu, os irmãos viram um dinossauro formado. Não vê alguma coisa entre um dinossauro e um anfíbio.
Não existe. A ciência não explica isso. Então, por que ainda bater nessa tecla que as criaturas evoluíram? Elas não evoluíram. Deus as criou. E da forma que Ele as criou, elas são hoje e vão ser. Porque não existe nada que comprove que alguma coisa era um anfíbio e depois de milhões de anos, de um dia para a noite, já virou um réptil. Entendeu? Então não tem. A ciência não explica isso. Então daí a gente pode tirar essa conclusão, que os evolucionistas estão errados. Agora, não falamos dos evolucionistas, nem dos criacionistas, falando de modo geral dos animais. Hoje, em Gênesis 2:7, lá, nessa parte da Bíblia, nós podemos ler que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Só que daí, se a gente andar mais um pouco pela Bíblia, em alguns capítulos para frente, alguns versos para frente, mais ou menos em Gênesis 1:30, ou 6:17, ou 7:15 a 22, daí Deus fala assim, ele se refere que aos animais como sendo também portadores do fôlego de vida. Se eles também são portadores do fôlego de vida, e a gente acredita que esse fôlego de vida que nós temos é alma, quer dizer que os animais também possuem alma. E se eles possuem alma, se eles um dia vão estar no céu junto com aqueles que forem para o céu ou não, por que a gente deve desrespeitá-lo? Principalmente porque em vários lugares da Bíblia, Deus fala que a gente não pode maltratar os animais. Se os irmãos lerem em Salmos 148, no versículo 10 e depois no versículo 13, os irmãos vão ler assim: louvem todos o nome do Senhor, pois somente o seu nome é exaltado, sua majestade acima da terra e dos céus. E isso no versículo 13. No versículo 10 é escrito assim: quem que tem que louvar a Deus? Todos os animais selvagens e os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos e as aves. Nós, quando temos uma ideia fixa na cabeça, quando nós queremos vir à igreja, creio eu que não existe ninguém que impeça. Por que nós vimos à igreja? Para adorar a Deus. Se nós maltratamos os animais, ou fazemos qualquer coisa de ruim com os animais, nós estamos bloqueando esse direito deles, de exaltar a Deus, porque isso é escrito na Bíblia, que eles também exaltam, da forma dele, mas exaltam. Vamos ter, em alguns lugares da Bíblia, fala assim, principalmente lá em Gênesis, que Adão e Eva deveriam cuidar dos animais, de todos os animais que estavam no Jardim do Éden. Mas algumas pessoas não entendem isso. Eles entendem que a gente tem que mandar nos animais, que a gente tem que praticamente abusar dos animais. A gente não pode abusar dos animais. São criaturas feitas por Deus, aonde o pecado não atinge eles. São criaturas puras. E até hoje, existem muitas pessoas que fazem muitas maldades com esses animais. Então, por isso que existe uma grande diferença de cuidar e de mandar. Quando Deus falou que Adão e Eva deveriam cuidar dos animais e repassar isso à frente, eles estavam falando para ficar do lado deles, tomar conta deles, ajudar eles, que eles vão nos ajudar. Por quê? Porque se a gente vai contra os animais, eles se revidam. Eles têm os seus meios de se proteger. Por exemplo, quantos já ouviram falar que a cobra só ataca porque ela se sente ameaçada? Nenhum animal faz mal porque quer, mas é porque durante muito tempo os seres humanos vêm colocando medo neles. Então, eles se defendem da melhor forma possível. E às vezes, se isso compete, às vezes eles matar alguém, matar algum ser humano, não foi porque, de certa forma, a maldade estava ali e ele quis que fizesse isso.
Foi para se defender. Falando sobre o Salomão, que foi um homem que Deus colocou muito conhecimento em sua vida, se os irmãos abrirem a Bíblia em Eclesiastes 3, capítulo 3, no versículo 18. A gente vai ler do versículo 18 ao versículo 20. Vamos atentar a essas palavras. Todos acharam? Vamos lá. Eclesiastes, capítulo 3, versículo de 18 a 20. Disse ainda comigo: é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Porque o que se sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Versículo 20. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Usando esse versículo, existe alguma diferença entre a gente e os animais? Existe algum motivo para desmerecer eles e dizer que eles são inferiores? A Bíblia diz: para onde a gente vai, eles também vão. Eles possuem o mesmo fôlego de vida. Foi dado a eles de forma diferente que foi dado aos homens, mas possuem o mesmo fôlego de vida. Bom, se lermos a Bíblia com bastante atenção, a gente vai ver que os animais foram usados para bênçãos, né? Ajudaram os homens e os grandes heróis da história. Mas se a gente buscar um pouco pela Bíblia, a gente vai ver que os animais são usados por Deus. Aos nossos olhos, a gente pode achar que é maldade, que é uma coisa ruim. Mas não. Deus usou para proteger os seus filhos. Um versículo muito interessante onde fala que os animais são usados como maldições é no versículo de Êxodo, com Moisés, na praga das rãs. Vamos abrir a nossa Bíblia em Êxodo, no capítulo 8, do verso 2 ao verso 4. Então vamos ler Êxodo, capítulo 8, do verso 2 ao verso 4. Se recusares a deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todos os teus territórios. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em sua casa, e no teu quarto de dormir, e sobre o teu leito, e nas tuas casas de seus oficiais, e sobre o teu povo, e nos teus fornos, e nas tuas assadeiras. As rãs virão sobre ti, sobre o teu povo, sobre os teus oficiais. Podemos concluir duas coisas aí. As rãs atacaram, de certa forma, os egípcios por maldade? Não. Elas vieram a mando de Deus, por Moisés, né? Para libertar o povo egípcio que estava Aquele é mais fraco? Que estava que estava prejudicando o povo de Deus. E outra coisa que a gente pode concluir, que uma rã não faria mal nenhum.
Mas, digamos hoje, se houvesse uma infestação de rãs, porque nós, seres humanos, agredimos o seu ambiente, seu habitat, poderia ser que a gente pegasse várias doenças e morressem. Os animais, eles podem ser, de certa forma, inocentes, pequenos, mas eles possuem um grande poder. Deus não colocaria animais tão pequenos sem uma autodefesa. Às vezes, são animais simples. Por exemplo, os gafanhotos são animais simples, pequenos. Um tapa, você já mata. Mas, se eles se unirem, por algum motivo, são capazes de destruir várias plantações. Por fim, se isso acontecia no tempo antigo, como aconteceu com os egípcios, eles destroem todos os alimentos. E por fim, acabam morrendo os humanos acabam morrendo de fome. Então temos que pensar por esse lado também. Não é só porque somos inteligentes, conseguimos raciocinar e conseguimos judiar dos animais, que eles não vão se revidar. Os menores animais são os mais perigosos. Mais perigosos. Todos conhecem a tarântula, aquela aranha maior, aquela grande, cheia de pelo, né, bem grandona. Ela é venenosa. Mas o veneno de aranha mais letal é da viúva negra, que é uma aranha minúscula. A gente quase não consegue ver. Não é como dizem por aí, as melhores essências estão nos menores frascos. É mais ou menos por aí. Nós subjugamos os animais, mas pode ser que um dia eles se voltem contra a gente. Mas independente disso, independente de toda essa matança, hoje em dia vem acontecendo isso. Muitos animais são colocados em espaços bem pequenos, confinados. Muitos animais nunca veem o azul do céu, ou simplesmente pisam em uma grama ou uma terra. Eles, depois que ganham um certo tamanho, eles são transportados em condições de sol, chuva. Alguns chegam a morrer mesmo no transporte. Os que conseguem chegar vivo já sabem que vão morrer porque eles possuem um instinto. Eles liberam uma toxina em seu corpo. E são esses alimentos que a gente come em nossas casas. Eles sabem, eles possuem um sentido. Todo o cientista, adrenalina. E os cientistas falam que quando vai acontecer alguma coisa em algum certo lugar do mundo, por exemplo, algum vulcão vai explodir. Isso, ou vai acontecer um tsunami, ou vai acontecer um terremoto, quais são as primeiras criaturas a se salvarem? E não precisa de ninguém para dizer isso para elas. São os animais. Eles saem daquele lugar, eles sabem que estão próximos. Por quê? Eles sabem ou porque alguém vai lá e fala para eles? Né? Deus avisa eles. Sabe que essas coisas que acontecem hoje não são por culpa deles. São consequência do pecado e é culpa do homem. Então, por isso que Deus os avisa e eles fogem desses lugares. Mas para os irmãos verem que os animais não são só maldade, existem muitos animais que são representados por estátuas, em brasões de famílias, porque antigamente, muito antigamente, era com mais frequência os animais ajudarem os homens, viverem bem entre um e outro, ajudando na fazenda, arar o campo, os cães ajudavam a proteger as casas, pombos eram usados como meio de comunicação, e assim vai. A gente sempre precisou dos animais, só que a gente nunca deu o valor que eles merecem. Os seres humanos sempre acharam que eles eram criaturas inferiores, mas só que sem os animais, antigamente,
porque nós, seres humanos, não temos a força suficiente, por exemplo, para construir os grandes monumentos. Precisaram das forças dos animais. A força que eles tinham. Então, sem os animais, muitas coisas que conhecemos hoje não poderiam existir. Então, a minha mensagem foi essa. Falar sobre os animais, falar que eles não são inferiores, falar que a gente sempre tem que cuidar deles. Os menores animais aos maiores animais são criaturas inocentes, se defendem porque nós, com o passar do tempo, colocamos medos neles. E eles se defendem porque eles querem viver. Nunca devemos confinar animais, porque eles exaltam a Deus como nós. E às vezes, muitos animais glorificam mais a Deus do que a nós mesmos. Então, devemos nos espelhar aos animais. Bom, essa é a minha mensagem dessa manhã. E é isso que eu peço, né? Que todos possamos cuidar mais dos animais e não deixar que possam acontecer coisas ruins com eles. Amém. Muito obrigado, Wellington, pela mensagem. Porque eu também adorar a Deus primeiro, é lógico.